Bem, então vamos dar início à nossa penúltima palestra, né, da professora Pamela. Ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, fez o doutorado com o professor Fagner Araruna, na Universidade Federal da Paraíba, né, com um sanduíche na França, sob orientação do professor Farid Amakodia. Ela trabalha em EDP e teoria do controle. Hoje ela vai apresentar para a gente o trabalho Limites Assintóticos para o Sistema de Midlin-Timoshenko, né? Não sei se eu falei direito, então me corrija aí se estiver errado. E pode dar início à sua apresentação, lembrando que a gente tem 30 minutos, tá bom? Tá. Obrigada, Reginaldo. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada pelo convite também de poder participar e contribuir com um evento de altíssimo nível como esse. Bom, então, como você já falou, realmente a pronúncia está certa. Hoje eu vou falar um pouco sobre limites assintóticos para o sistema de Midlin-Timoshenko. E aí eu inicio com uma motivação, né? Qual a motivação natural para esse tipo de estudo? É considerar um modelo de viga unidimensional de Midlin-Timoshenko. Esse modelo é um modelo de duas equações acopladas, né? Está aqui o acoplamento entre as equações, e por se tratar de um modelo físico, então se faz necessário que eu descreva quem são as componentes aí do sistema, tá? Então, Q é o meu cartesiano 0L, 0T, 0L é o comprimento da viga, certo? Φ é o ângulo rotacional, Psi é a deformação vertical, H é um parâmetro positivo que corresponde à largura da viga, Rho é a densidade de massa e K é o módulo de elasticidade. É importante destacar que esse modelo de Midlin-Timoshenko, ele é considerado um dos modelos mais completos acerca de vigas que tem na literatura, mais completo, por exemplo, que o modelo de Euler-Bernoulli, pois ele considera aqui esse ângulo rotacional, certo? Então, a gente costuma dizer que ele é um modelo mais preciso, tá? Então, o que é que se conhece a respeito desse modelo, né? Então, em 1988, Lagnese e Lyons, eles provaram que para esse caso linear, unidimensional, a solução do modelo de Midlin-Timoshenko converge quando o parâmetro K vai para infinito para a solução do modelo de Kirchhoff. E aqui eles obtiveram um modelo de quarta ordem, certo? Então, eles provaram que, passando ao limite nesse modelo linear, eles obtiveram, de fato, o modelo de Kirchhoff. Além disso, aqui eu trago para vocês um trecho do livro do Lagnese e Lyons, onde eles comentam sobre o caso, o sistema bidimensional não linear de Midlin-Timoshenko. E eles conjecturaram de que, passando ao limite no sistema de Midlin-Timoshenko, a solução ia convergir em algum sentido para a solução do sistema de von Karman. Então, essa foi a conjectura proposta por Lagnese e Lyons no livro deles, lá em 88. Bom, só quero reforçar que a conjectura proposta por eles foi para o caso bidimensional. A priori, como o caso bidimensional não linear, ele tem muitas equações e é bastante técnico, então eu prefiro tratar inicialmente do caso unidimensional, não linear, certo? Então aqui a gente tem um modelo de Midlin-Timoshenko unidimensional e para esse modelo não linear, vocês podem observar que apareceu aqui, nós temos mais uma equação e a não linearidade ela aparece nesse acoplamento da segunda com a terceira equação, certo? Nesse ponto, em adição a todos os elementos que eu já elenquei no início, aqui eu destaco a função, né, eta, o parâmetro eta, que corresponde agora à deformação longitudinal, e para esse sistema, D corresponde ao módulo de rigidez da viga,
e E é o módulo de Young, certo? Bom, o primeiro trabalho que surgiu na tentativa de dar uma resposta positiva para a conjectura proposta por Lagnese e Lyons foi um trabalho de 2010, de Araruna, Braz e Silva e Zuazua, onde eles estudaram o modelo unidimensional não linear de Milit-Timoshenko, como eu apresentei Não está anteriormente. apresentando nada. Ó, Como? eu tô vendo a apresentação e tô ouvindo bem. Alguém mais está tendo esse tipo de problema? Está ok. Está ok, está ok. Então, posso continuar? Pode continuar, Pamela. A gente vê Certo. aqui com a pessoa. Tá ok. Bom, então, o primeiro resultado que surgiu na tentativa de dar uma resposta positiva à conjectura proposta por Lagnese e Lyons foi esse trabalho do Araruna, Braz e Silva e Zuazua, onde eles consideraram um modelo unidimensional não linear, porém, eles adicionaram um termo de regularização de quarta ordem, e, portanto, o sistema que eles trabalharam tinha essa característica, certo? Aqui, esse termo de regularização de quarta ordem, ele foi adicionado ao sistema, essa perturbação, com o intuito de obter regularidade suficiente para passar o limite justamente no termo não linear, tá? E aí, de fato, eles provaram que, para esse sistema perturbado de Midl-Timoshenko, e passando ao limite, quando K converge a infinito, eles obtiveram o sistema de von Karman, unidimensional. Nesse ponto, é importante destacar que o termo perturbado que eles consideraram é uma coisa da ordem 1 sobre K, derivado de quarta ordem da psi. E aí é natural observar que, quando ele passa ao limite, quando K vai para infinito, esse termo se dispersa, tá? Bom, então esse foi o primeiro trabalho, como eu já falei, e nós costumamos dizer que eles deram uma resposta parcial à conjectura proposta por Lagnese e Lyons. Parcial no sentido de que eles conseguem provar a passagem ao limite, mas eles precisaram adicionar esse termo de regularização, certo? Bom, mais ainda, nesse trabalho do Araruna, Braz e Silva e Zuazua, eles obtiveram o decaimento exponencial da energia do sistema de von Karman como limite, quando K vai para zero, da estabilização uniforme do sistema perturbado de Milit-Timoshenko. Então, eles já haviam estudado a passagem ao limite, que de fato chegava no sistema de von Karman. E em adição a essa passagem ao limite, eles adicionaram termos de amortecimento interno, né, dumping interno, obtiveram um decaimento exponencial da solução do sistema de Milit-Timoshenko, e mais ainda, eles provaram que, passando ao limite, eles conseguiram também um decaimento exponencial da solução do sistema de von Karman, certo? Bom, então essas são as principais referências, eu já citei anteriormente. Foi o livro do Lagnese e Lyons, onde eles estudaram o caso unidimensional linear, e eles também conjecturaram que a passagem ao limite para o caso bidimensional não linear, e o trabalho do Araruna, Braz e Silva e Zuazua, onde eles deram uma resposta parcial a essa conjectura, tá? Bom, então, diante desses trabalhos que eu mencionei anteriormente, então surgiram algumas questões naturais, né? A primeira delas foi com relação à veracidade dessa conjectura proposta por Lagnese e Lyons. Então, se ela de fato é verdadeira, qual é a dificuldade de resolver essa conjectura sem aquele termo de regularização, né? E mais ainda, considerando que a conjectura é verdadeira, o que é que se pode afirmar a respeito do comportamento assintótico do problema sem aquela perturbação, tá? Então, eu já antecipo para vocês que, de fato, essa conjectura proposta por Lagnese e Lyons, ela é verdadeira. Eu vou apresentar o resultado que garante a conjectura, né, que garante a resposta da conjectura mais adiante, mas
antes de tratar, novamente, do problema bidimensional, eu quero voltar para o problema unidimensional. Então, aqui, o que é que nós temos? Eu estou considerando o problema não linear, unidimensional, de Miryk-Timoshenko, certo? Aqui vocês podem observar que está o problema tal qual como eu enunciei anteriormente, sem o termo de regularização, tá? E aí nós vamos estudar esse problema não linear com essas condições de fronteira e esses dados iniciais, certo? Bom, a energia do sistema, ela é definida por toda essa expressão, quer dizer, a energia cinética mais a energia potencial, e considerando o sistema sem termos de amortecimento, sem dumping a priori, então é possível garantir que o sistema ele é conservativo, ou seja, a energia no tempo t igual a zero é igual à energia no tempo t para qualquer t, tempo positivo dado, certo? E aí eu trago para vocês esse resultado. Esse resultado diz o seguinte, sejam φ, psi e eta solução do sistema de Miryk-Timoshenko, não linear, com dados iniciais no espaço adequado, satisfazendo essa condição. Eu vou comentar já já a respeito dessa condição, tá? Bom, mas se eu considero a solução do sistema com dados iniciais no espaço adequado e essa condição satisfeita em ômega, então, passando ao limite quando k tende a infinito, é possível obter que a solução do sistema de Miryk-Timoshenko, ela de fato converge para a solução do sistema de von Karman. E aqui somente para fixar, né, o que a gente está trabalhando, o sistema de von Karman, descrito por esse sistema de equações acopladas, com essas condições iniciais e condições de fronteira. E aqui eu volto para falar um pouco sobre essa condição nos dados, tá? Tá. O nosso objetivo é estudar o limite do sistema de Miryk-Timoshenko quando o parâmetro K converge para infinito. Mas estudar esse sistema com o K convergindo para infinito, a gente precisa impor condições sobre os dados para que esse termo aqui não exploda. Né? Eu quero estudar o limite quando o K vai para infinito. Então, por esse motivo, é natural que a gente peça que essa condição seja satisfeita sobre os dados iniciais. Tá? Então, aqui eu vou dar somente uma ideia da prova, né, desse resultado que eu anunciei anteriormente. E o que nós temos é, para cada K positivo fixado, eu considero φ, psi e eta a solução do sistema não linear de Miryk-Timoshenko, certo? Com dados no espaço X. Então, é possível obter a limitação dessas sequências uniforme no tempo em L2 de ômega. Mais ainda, a sequência φk, ela é limitada em L infinito 0t de H01. E, uma vez que, para cada K, eta t de K, ele pertence a C0 de 0t L2 de ômega, então eu posso escrever a sua primitiva, né? E nessa formatação aqui, é natural a gente observar que a sequência eta-k, ela vai ser limitada, uma vez que eu estou considerando dados limitados e eta-t pertence a esse espaço, quer dizer, eta-t é limitada, uniforme no tempo, em L2 de ômega, tá? E a partir das limitações anteriores, a gente extrai subsequências, convergindo nos espaços adequados, certo? Convergindo de alguma forma nos espaços adequados, e aí eu chamo a atenção de vocês para a convergência no termo não linear. Então, está aqui o termo não linear do sistema de Miryk-Timoshenko, dimensional, e ele converge para um alfa. A gente precisa estudar quem é o alfa, né, a característica do alfa. Então, para estudar essa convergência do termo não linear, a gente usa inicialmente um teorema de compacidade de Alban-Lyons para garantir a convergência forte da φ. Além disso, é possível provar que a psi x converge
para menos x, isso a partir dessa estimativa que nós fazemos, certo? Uma vez que eu estou considerando epsilon positivo e k grande, tá? Então, a gente obtém essa convergência em L2 de Q. Por outro lado, é possível observar que a psi-x converge no espaço das distribuições e, nesse ponto, nós usamos unicidade do limite para garantir que, de fato, no limite, a psi-x é igual a φ. Ou seja, no limite, é possível observar que a solução do sistema ela obedece àquela condição imposta nos dados iniciais. Quer dizer, φ mais psi-x é igual a zero, tá? E, portanto, nós obtemos a convergência forte da psi. Dessa convergência forte, é importante observar que nós obtemos essa convergência, né, desse termo, uniforme no tempo em L1 de ômega, e, por sua vez, a gente obtém a cara do termo limite do termo não linear associado ao sistema unidimensional. Então, a partir desse ponto, com todas as convergências que eu já mencionei anteriormente, o que é que a gente faz? A gente estuda a formulação variacional do sistema unidimensional não linear de Middle-Timoshenko e passa ao limite na formulação variacional. Passando ao limite e usando essas convergências que eu já tratei aqui com vocês, então, nós obtemos a formulação variacional do sistema de von Karman. E, portanto, fica provado o resultado. Se vocês observarem, o que eu acabei de fazer foi provar a conjectura proposta por Lagnese e Lyons para o caso unidimensional. Quer dizer, nós usamos somente as condições e as relações impostas para a solução do sistema e, de fato, nós conseguimos obter a convergência para o sistema de von Karman. Mas, como eu já mencionei anteriormente, a conjectura, ela foi proposta, foi anunciada para o caso bidimensional. Então, é natural que eu traga aqui para vocês o problema original, tá? Então, nós consideramos o cilindro ômega cartesiano 0T. Aqui nós temos a fronteira, né, a fronteira definida dessa forma, e o sistema bidimensional de Middle-Timoshenko, ele é dado por esse sistema de equações acopladas. Bom, é importante destacar que eu estou trabalhando agora com o sistema bidimensional. Então, aqui nós temos dois ângulos rotacionais, uma deformação vertical e duas deformações longitudinais, certo? Agora, a gente está trabalhando com um sistema de placas. Anteriormente, nós tínhamos um sistema de vigas para o sistema unidimensional, tá? E agora, com esse sistema de placas, eu quero trazer para vocês a formatação desses operadores L1, L2, L3, L4 e L5, que são operadores definidos por essas expressões. Eu só destaco aqui para vocês que na formulação dos operadores L3, L4 e L5 aparecem esse acoplamento aqui através do N1, N2 e N12, que por sua vez são descritos por essas três expressões aqui, certo? Então, esse é o sistema bidimensional de Middle-Timoshenko e nós consideramos o sistema bidimensional sob essas condições de fronteira. Nesse caso, novamente, é importante destacar quem são os operadores B1, B2, B3, B4 e B5, que eles são definidos dessa forma, N1, N2 e N12, destacados aqui, eles são definidos como eu mencionei anteriormente, e, bom, eu quero estudar o sistema bidimensional com essas condições de fronteira e esses dados iniciais aqui, tá? A energia do sistema definido anteriormente, um sistema sem termos de amortecimento, ela é definida dessa forma, certo? Aqui eu destaco quem são os elementos da energia, né? Aqui quem são os BIJs, tá? E aqui esse produto.
Bom, como eu falei, a energia ela tem um caráter conservativo, uma vez que eu estou trabalhando com um sistema sem controle, né, sem termos de amortecimento, e a conjectura, a resposta definitiva para a conjectura de Lagnese-Lyons, ela pode ser encontrada nesse resultado, tá? Onde eu considero φ1, φ2, Psi, eta1 e eta2 a solução do sistema bidimensional, com dados iniciais nesse espaço X, certo? Satisfazendo agora essas duas condições, uma vez que eu estou com um sistema de placas e eu tenho dois ângulos rotacionais. Então, é natural que apareçam essas duas condições impostas sobre os dados do sistema. Bom, então, passando ao limite no sistema de Millet-Timoshenko, nós obtemos que a solução do sistema converge para a solução do sistema de von Karman bidimensional. E aqui a gente tem a formatação do sistema bidimensional de von Karman, certo? Então, a gente está considerando esse sistema de von Karman bidimensional, né? Sistema de equações acopladas, com essas condições de fronteira e dados iniciais, tá? A prova desse resultado é um pouco mais geral do que o resultado que eu mostrei anteriormente, né? Como eu mencionei, o caso unidimensional era só para que a palestra, essa conversa aqui ficasse um pouco mais didática, mas é sempre importante lembrar que, para esse caso, a gente está considerando dois ângulos rotacionais e duas deformações longitudinais, tá? Bom, então o que é que significa, né? Agora eu estou com um sistema de placas, e quando nós dizemos assim, nós assumimos que o filamento da viga, ele permanece perpendicular à superfície, então os efeitos de torção são negligenciados. Então, na prática, o que se tem é o seguinte, eu tenho um modelo de placa em que eu considero esses efeitos de torção, e quando eu passo o limite, quando o K vai para infinito, esses efeitos de torção, eles são negligenciados, certo? Então, na prática, é isso que ocorre. Essa resposta positiva à conjectura proposta por Lagnese-Lyons está nesse trabalho meu junto com Guararuna e Braz e Silva, e além de dar uma resposta positiva a essa conjectura, né, nós também estudamos o decaimento de solução. Então, o primeiro caso que eu trago aqui para tratar com vocês é quando nós adicionamos termos de amortecimento interno. Então, aqui a gente tem um sistema bidimensional não linear e eu tô adicionando termos de amortecimento ao longo da placa, tá? Que está destacado aqui em vermelho. É natural que a energia associada a esse sistema, definida como eu mencionei anteriormente, agora com esses termos de amortecimento, essa energia obedece essa lei de dissipação, tá? E aí nós temos esse resultado, quer dizer, a solução desse sistema, com dados iniciais no espaço adequado, nos permite concluir que existe uma constante ômega positiva, tal que a energia ela decai exponencialmente, tá? Então a energia do sistema ela tem esse tipo de comportamento para todo T positivo, tá? E aí uma observação adicional que eu trago a esse resultado é o seguinte: bom, se eu considero esse decaimento exponencial de energia e eu imponho que os dados iniciais satisfazem essas duas condições destacadas em vermelho, se eu passo ao limite quando o K vai para infinito, eu recupero o decaimento exponencial da energia do sistema de von Karman, certo? Então, adicionando o dumping interno, eu obtenho um decaimento exponencial e, mais ainda, passando ao limite, eu obtenho um decaimento exponencial do sistema de von Karman, tá? E se eu vou tratar do amortecimento na fronteira, né? Então, eu considero o sistema não linear, mas agora eu estou impondo amortecimento num pedaço da fronteira, tá? Tá aqui. Então, novamente, esse sistema, a energia, né, mencionada anteriormente, ela obedece essa lei de dissipação,
ou seja, ela detém de um decaimento. E aí o que é importante destacar, que quando nós estamos tratando do sistema com amortecimento num pedaço da fronteira, a gente precisa impor condições geométricas em gama 0 e gama 1. Então, para isso, a gente introduz esse campo de vetores, certo? Aqui eu estou considerando x0 e y0 como um ponto fixado em R2, e aí eu estou assumindo que para gama 0 e gama 1 vai existir esse y0 fixo, de modo que essas condições ela acontecem, certo? Esse produto vetorial ele vai ser negativo em gama 0 e positivo em gama 1. E aí, na prática, o que se tem é algo desse tipo, né? Aqui eu estou com o meu domínio, eu estou considerando o meu observador fixado, aqui x0 e y0, e aqui é importante destacar que os termos de amortecimento que eu estou adicionando no meu sistema, amortecimento na fronteira, eles estão em gama 1, certo? Bom, então eu considero termos de amortecimento num pedaço da fronteira e essas condições geométricas. E aí eu tenho esse resultado, que diz o seguinte, que uma vez a condição geométrica mencionada anteriormente, ela é satisfeita, a solução do sistema, para uma solução do sistema de Milet-Timoshenko suficientemente regular, então existem constantes positivas, C e ômega, de modo que nós temos esse decaimento exponencial, certo? Então, se nós adicionamos termos de dumping num pedaço da fronteira, o decaimento exponencial ele também acontece. E uma observação natural é que, considerando os dados iniciais suficientemente regulares, e essas condições sobre os dados iniciais, uma vez que eu tenho um objetivo de passar o limite quando o parâmetro K converge a infinito, então nós, mais uma vez, igualmente obtemos o decaimento exponencial da energia do sistema de von Karman, quando o K vai para infinito, certo? E aqui só uma consideração que eu faço, que para estudar esse resultado de dumping interno e na fronteira, o método que nós utilizamos para provar esses resultados foi o método de perturbação da energia, certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pamela, por aceitar o convite, excelente apresentação. Gostei bastante de você ter escolhido fazer o caso unidimensional primeiro, ficou bem didático mesmo. Bem, vamos passar as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode falar no chat ou pode abrir o microfone também. Não, ninguém tem nenhuma pergunta. Então, volto a agradecer a Pamela por aceitar o nosso convite e ter apresentado excelente trabalho para a gente. Muito obrigado, Pamela. Eu que agradeço. Obrigada.